Olá, aqui é Michael Vante da Adventist World Radio. Bem perto da cidade do México, no México, existe um sítio arqueológico chamado Teotihuacan. Visitamos o local ontem e vimos as 3 enormes pirâmides. A maior delas é chamada de Pirâmide do Sol. É a maior pirâmide do mundo, exceto pela Pirâmide de Quéops, no Egito. A civilização que construiu Teotihuacan prosperou 500 anos antes de Cristo e durou até 600 anos depois de Cristo. Depois, ela sumiu. Da última vez, vimos profecias bíblicas que mostraram o futuro da nossa civilização. Nada bonito. Hoje, no nosso guia sobre profecias bíblicas, vamos responder: por que o futuro da Terra é tão sombrio? Segundo as profecias bíblicas, não só continuaremos a ter guerras, secas, terremotos, colapsos sociais, ódio religioso e racial, pestes e uma série de outros males, como essas coisas vão piorar. Mas por quê? Porque tantas coisas terríveis estão acontecendo. Por que não aprendemos com os erros do passado para melhorar o mundo? Tantos problemas? Por que tanta tristeza? Por que tanto sofrimento? E se realmente existe um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, por que ele não faz nada a respeito desses problemas? Essas são as perguntas que queremos responder hoje. E temos 10 minutos inteiros para fazer isso. Então, segure firme o cinto de segurança. Bem-vindo ao Guia Breve e Conciso sobre Profecias Bíblicas. Viaje comigo pelo mundo enquanto exploramos juntos profecias transformadoras da Santa Palavra de Deus. Você já se perguntou de onde vem o mal? A Bíblia nos diz que um Deus amoroso criou a humanidade e nos deu este planeta paradisíaco. Então, de onde veio tudo de ruim? A resposta começa há milhares de anos. Antes mesmo da Terra ser criada, tudo começa, de todos os lugares, no céu. Os seres humanos não são a única criação de Deus. Ele criou todos os seres de todo o universo, incluindo os anjos no céu. E, assim como os seres humanos, os anjos foram criados com livre-arbítrio. Isso foi um movimento arriscado da parte de Deus, porque significa que somos livres para rejeitá-lo e seguir nosso próprio caminho. Mas Deus nos deu de bom grado essa liberdade de escolha, apesar dos riscos, porque só quem tem essa liberdade pode realmente amá-lo. Deus é amor, seu reino é baseado nos princípios do amor, e ele só quer cidadãos para esse reino que possam amá-lo livremente. Então, nossa história começa com um dos anjos de Deus. O nome dele era Lúcifer. A palavra Lúcifer pode soar maligna hoje em dia, mas na verdade significa portador da luz. Lúcifer era um dos maiores anjos do céu. No livro de Ezequiel, temos um olhar intrigante sobre esse ser incrível. Filho do homem, entoa uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era o teu manto. O rubi, o topázio, o diamante, o berilo, a ônix e o jaspe, a lápis-lazuli, a turquesa e a esmeralda, e o ouro. O trabalho dos teus engastes e ornamentos estava em ti. No dia em que foste criado, eles foram preparados. Tu eras o querubim ungido para proteger, e eu te coloquei ali. Você estava no monte sagrado de Deus. Você caminhou em meio às pedras de fogo. Se era irrepreensível em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que a injustiça foi encontrada em você. Ezequiel 28, 12 a 15. O profeta Ezequiel, em sua denúncia ao rei de Tiro, descreve Lúcifer, cheio de sabedoria e perfeito em beleza, caminhando no Éden, coberto de toda pedra preciosa, o querubim ungido que protege, irrepreensível em todos os seus caminhos. Ele devia ser uma visão impressionante de se ver. Mas então algo aconteceu com Lúcifer, foi encontrada injustiça nele. Em outras palavras, pela primeira vez na história do universo, um dos seres de Deus decidiu usar seu poder de escolha para se afastar de Deus. Isso não aconteceu imediatamente, é claro. O processo provavelmente levou milhares ou até milhões de anos. Mas, com o tempo, Lúcifer começou a duvidar e até a ressentir-se de Deus. Ezequiel continuou: seu coração se exaltou por causa da sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ezequiel 28, 17. O profeta Isaías aprofunda a trágica decisão de Lúcifer de se afastar de Deus. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Pois disseste no teu coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e também me assentarei no monte da congregação, nos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens. Serei como o Altíssimo. Isaías 14, 12 a 14.
Resumindo, Lúcifer tornou-se orgulhoso e ambicioso por poder. Parece muito com alguns políticos e líderes empresariais que conhecemos, não é? E claro, isso faz sentido, porque é esse anjo caído que é a fonte de todo o mal no mundo hoje. Como isso aconteceu? Vamos descobrir. Lúcifer, também conhecido na Bíblia como o dragão, Satanás e o diabo, corrompeu muitos de seus companheiros anjos e então iniciou uma insurreição no céu. O profeta João nos dá um breve vislumbre dessa batalha cósmica no livro do Apocalipse. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não foram fortes o suficiente, e não se achou mais lugar para eles no céu. Apocalipse 12, 7 a 8. Lúcifer tentou lutar contra Deus pela pedra do universo. Isso não deu muito certo para ele, porque, bem, Deus é todo poderoso. Mas se Deus é tão poderoso, como poderia haver uma guerra afinal? É como uma formiga declarar guerra contra você ou contra mim. Essa batalha não vai durar muito tempo, mas Deus não é só todo-poderoso, ele também é onisciente e todo-amoroso. Deus deu a Lúcifer e aos anjos o livre-arbítrio, para que pudessem usá-lo sem medo. Que tipo de liberdade de escolha teríamos se, ao decidir errado, Deus nos destruísse? Além disso, se Deus o eliminasse logo, o resto do universo se perguntaria se Lúcifer não estava certo afinal. Quanta confiança e respeito nós damos hoje a governos que prendem, torturam e matam qualquer um que se manifeste contra eles? Então Deus teve que lidar com o problema de uma forma sábia, amorosa e muito mais difícil. Vimos que, por causa dessa guerra no céu, não havia mais lugar para o diabo e suas forças do mal no céu. Então, para onde eles foram? É aí que, infelizmente, a Terra entra na história. O Apocalipse declara que o grande dragão foi lançado para baixo, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à Terra e seus anjos foram lançados junto com ele. Apocalipse 12, 7 a 9. Ótimo! Então Deus simplesmente joga o problema dele na humanidade. Não é bem assim. Veja, Deus tem um plano incrível. Um plano que garante que nunca mais surgirá outro Lúcifer do universo. O plano de Deus vai resolver o problema do pecado agora e para toda a eternidade. Então vamos continuar explorando a Bíblia para ver onde esse plano vai dar. Quando o diabo veio à Terra logo após a criação de Adão e Eva, ele não teve liberdade total para causar destruição no mundo. Deus o restringiu a apenas uma área no Jardim do Éden, especificamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor advertiu fortemente Adão e Eva para que ficassem longe daquela árvore, dizendo que se eles sequer a tocassem, morreriam. Deus fez tudo o que pôde para proteger Adão e Eva, mas ele não tirou o poder de escolha deles. A Bíblia nos conta que, um dia, Eva se aproximou da árvore do conhecimento do bem e do mal e viu um espetáculo impressionante. O diabo, disfarçado de uma bela serpente alada, começou a falar com ela. Vamos retomar a história em Gênesis. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, pois Deus sabe que, no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4 a 5. Valeu, você já deve conhecer o resto. Eva creu no diabo e comeu o fruto, e Adão também. Foi assim que o mal e a morte entraram em nosso mundo. Aquela árvore era uma árvore de teste. Ela era a caixa de Pandora original, que, uma vez aberta, não poderia mais ser fechada. Naquele dia, Adão e Eva se tornaram mortais e começaram a morrer. E por causa da má escolha deles, escancararam a porta deste mundo para o diabo e seu anjo. Eles entraram e, por meio deles, vieram a morte, a tristeza e a destruição. Eu inundei a terra. Curiosamente, a civilização que construiu Teotihuacan adorava um deus chamado Quetzalcóatl, e assim como a serpente no Éden, o deus deles tinha a forma de uma serpente voadora. Na verdade, a palavra Quetzalcoatl significa serpente emplumada. Eu tirei esta foto de uma estátua de Quetzalcóatl perto de Teotihuacan. Repare nas penas perto da cabeça da estátua. Será que essas pessoas pobres e enganadas realmente adoravam o inimigo deste mundo? Muito possivelmente. Ainda mais porque o culto deles incluía o sacrifício de seres humanos. O diabo certamente é o inimigo deste mundo. Mas Deus tem um plano. Sim, há uma guerra acontecendo ao nosso redor. Sim, o mal vai continuar a atormentar essa terra. E vai piorar ainda mais pouco antes de Deus estabelecer o seu reino aqui. Mas a boa notícia dessa batalha entre o bem e o mal é que Deus vence. Isso mesmo, Deus vence. Todo o universo verá que Lúcifer estava errado. Ele afirmava ser igual a Deus.
Ele dizia que poderia fazer um trabalho melhor do que Deus ao comandar o universo. Ele alegava que Deus era injusto e não demonstrava amor. Mas, no fim, todo o universo verá, sem sombra de dúvida, que Lúcifer estava errado. Completamente errado. Jamais alguém no universo de Deus cometerá esse erro novamente. Todos nós poderemos dizer com confiança: já estive lá, já fiz isso, já tenho a camiseta, nunca mais quero fazer isso de novo. Você e eu, mesmo que não percebamos, estamos envolvidos nessa guerra entre o bem e o mal. O diabo está tentando destruir para sempre as almas de homens, mulheres e crianças. Há muitas vítimas nesse conflito, mas você e eu não precisamos estar entre elas. Na próxima vez, vamos conhecer o plano de resgate de Deus. Ao refletir sobre a Bíblia nessa semana, faça uma rápida viagem ao livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e leia a história da criação e da queda da humanidade nos 3 primeiros capítulos. Depois, volte para os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento, para ler mais sobre Jesus, a solução de Deus para toda essa confusão. Que o Senhor abençoe ricamente você e sua família nesta semana. Ele conceda a vitória nas batalhas diárias da vida entre o bem e o mal.